a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho a satisfação de receber para a entrevista o profissional Carlos Eduardo. Carlos Eduardo fez seu bacharelato em Ciências Econômicas, posteriormente fez um curso de pós-graduação na área industrial e, mais recentemente, uma pós-graduação na área de controladoria. Ele desenvolveu a sua carreira num grande laboratório nacional, Libis Laboratórios, um laboratório ético profissional e o qual também congrega uma pleiade enorme de bons profissionais. O Carlos Eduardo foi gerente desse laboratório durante vários anos e, nesse período, ele foi o seu gerente de serviços e administração. Portanto, é um prazer muito grande tê-lo aqui no clipe do Gutenberg. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gutenberg. Eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história e fazer parte também desse trabalho. De certa forma, eu fiz, vamos dizer, uma síntese muito grande de sua trajetória profissional. Então eu começaria hoje lhe fazendo algumas perguntas. E a primeira é a seguinte: você trabalhou durante muitos anos na área de administração e serviços desse grande laboratório. Eu gostaria que você falasse para o nosso público quais foram as suas principais realizações. Eu, particularmente, as conheço, mas aqueles que nos veem não lhe conhecem. Perfeito, Gutenberg. Bom, rapidamente, eu vou falar um pouquinho da estrutura. Eu liderava uma equipe de 58 colaboradores. E dentro desses colaboradores, eu cuidava de 4 áreas, grandes áreas na área da parte de serviço, onde 4 coordenadores respondiam diretamente para mim. Essas áreas prestavam serviço e apoiavam todo o suporte da companhia. E falando das áreas, rapidamente, a primeira área é uma área de apoio ao campo, onde toda a parte financeira, todo o recurso financeiro a trabalho dos colaboradores, eram 1.200 colaboradores, passavam por essa área. A segunda área é uma área de frota, então toda a parte de compra de veículos, manutenção, abastecimento, toda a parte de seguro também era depositado nesta área. Qual era o tamanho dessa frota? Era uma frota de 1.200 veículos. Nós cuidávamos de 1.200 veículos. E a terceira área era uma área de viagens corporativas. Então nós comprávamos todas as passagens, hospedagens, toda a parte de logística de serviço, essa área cuidava também, tanto nacional como internacional, dos colaboradores que participavam de congressos. Então nós dávamos suporte a toda essa área. E a quarta área é uma área de serviços administrativos, onde nós cuidávamos da parte interna, que são correios, malotes, toda a parte de infraestruturas, materiais de escritório, limpeza, o pessoal da telefonista. Então veja que era uma área muito grande, onde executava o serviço e nós entregávamos o serviço nessas 4 áreas. E eu vou compartilhar com vocês agora 2 realizações que foram feitas nesse meu período. Uma delas foi a implantação de um sistema que nós chamamos de portal de contas. Um sistema de portal de contas. Qual que foi esse grande projeto? Então nós cuidávamos de toda a parte financeira da equipe de campo e existia-se vários sistemas onde não tinha integração com sistema nenhum, e esse projeto pôde trazer para a empresa uma rastreabilidade nas prestações de contas, porque eram 13 milhões em média ano que essa equipe de campo gastava com investimento, gastava também para administrar, e esta área, a minha área cuidava de todo esse trâmite de serviço. Então foi um projeto muito bacana, porque tinha integração com SAP, então as informações eram únicas, que era uma coisa que a empresa tinha muita carência, era muito retrabalho, então nós podemos eliminar um bom trabalho, um dos retrabalhos, e também dar uma segurança maior, porque a informação ela vinha da origem do próprio pessoal do campo, através do extrato, nós pegamos a informação, e aí essa informação era contabilizada, era toda trazida em resultados para a companhia, isso linkado também a um módulo do SAP que nós chamamos de elemento PEP, onde cuida do valor que era gastado, que era provisionado desde o planejamento da empresa. Então trouxe uma segurança muito importante para a companhia. Sem falar que, além disso, também operacionalmente facilitou a vida do campo, onde ficava mais fácil a prestação de conta. Esse foi um projeto, um dos primeiras realizações. A segunda realização foi um sistema também, um sistema de chamado,
É um sistema onde nós não tínhamos registro dos chamados de serviço. Então eram muitas reclamações, o pessoal do campo não tinha entendimento, nem o time do atendimento do serviço, e nós implantamos um sistema chamado SDP, que era Sistemas Desk Plus, onde nós registrávamos a quantidade de chamados que tinha no mês, e nós também tivemos o privilégio de construir junto com a equipe de serviço um menu de serviço, onde nós identificamos aquele serviço que tinha mais tempo, tomava mais tempo da equipe. E aí trouxe uma agilidade para o campo, onde era documentado todos os serviços, e outra, nós tínhamos uma gestão melhor, porque nós tínhamos um histórico de tudo que aconteceu, e aí sim a gente tratava os problemas aonde de fato era mais importante para o campo. Então foram 2 projetos que me trouxe uma alegria, né, uma satisfação muito grande, porque com certeza agreguei muito valor para a companhia. Ah, com certeza. Uma outra questão que eu gostaria de lhe fazer. Que tipo de empresa você está procurando no mercado? Você está em transição de carreira. Perfeito. Isso é um período, vamos dizer, eu diria, de grande importância para qualquer executivo, apesar de que muitas vezes o profissional que está em transição de carreira olha para a sua demissão como algo negativo e, na verdade, não tem nada de negativo uma demissão. A demissão é uma oportunidade que você tem para reconstruir a sua vida, reconstruir a sua carreira, reconstruir os seus valores, fazer uma revisão total, vamos dizer assim. Então eu gostaria de saber de você qual é a empresa ideal que você para a qual você gostaria de trabalhar. Bom, empresas que estejam passando por esse processo de mudança, né? Empresas que estejam preocupadas com mudanças de processos, que estejam também preocupadas também com a redução de custo, porque nós sabemos que é muito importante a redução de custo, e eu tenho uma experiência muito grande e eu tenho certeza que tudo dá para melhorar, né? Então, em termos de custo, a gente pode, empresas que estejam passando por momentos de revisar os custos, né? Então, isso é um desafio muito grande. Empresas que buscam também mudanças de sistemas, implantação de sistemas. Eu tive a oportunidade de participar da implantação do SAP, fiquei 1 ano e meio também nesse projeto, onde adquiri muito conhecimento. Então, essa mudança no SAP também me trouxe conhecimento em outros sistemas satélites também, sempre levando melhoria para o processo, né? Então, eu busco hoje poder compartilhar dessas empresas, né? Uma empresa que esteja passando por esses processos, né? De mudanças, com desafios, onde existem oportunidades de implantação de sistema, quebranças de paradigmas, né? De processos. A minha vivência sempre foi essa na indústria farmacêutica, que eu tive o privilégio de passar da indústria, fui para administrativo, fui para o marketing, né? Então, tudo isso é o que eu busco numa empresa, desafios, né? Muito bem. Quando você veio para iniciar esse seu projeto de transição de carreira, eu conversei longamente com a sua diretora de recursos humanos. Uma pessoa excepcional, uma pessoa generosa, uma pessoa verdadeiramente vocacionada. É uma pessoa até que eu tenho como referência, como uma profissional de RH. E ela teceu elogios a você, grandes, generosos. O que você poderia fazer ao ingressar em uma nova organização, a fim de desburocratizá-la, a fim de melhorar os seus sistemas administrativos e operacionais? Perfeito. Primeiramente, eu gostaria de entender a empresa como um todo, identificando todo o seu processo, porque normalmente quando nós entramos numa empresa, nós achamos que podemos mudar tudo de uma certa forma, e deixando 3 itens que eu acho que são importantes para você entrar numa empresa. Primeiro, você precisa saber se as políticas elas estão aderentes aos seus processos, porque muitas vezes nós criamos as políticas, que é uma parte burocrática, porém é uma parte que dá segurança para a empresa, mas muitas vezes os processos não estão aderentes à política. Então, aquela parte burocrática que você, num determinado momento, você pode identificar uma melhoria num processo administrativo, onde você vai trazer agilidade e você vai trazer também produtividade para aquilo que você faz. Um outro ponto essencial que eu sempre falo é você ter uma visão cliente. O que eu quero dizer ter uma visão cliente? Procurar ouvir as pessoas que estão envolvidas no processo.
Porque um processo administrativo, quando você está dentro da companhia, às vezes você tem uma ideia de um processo sem ouvir a outra parte, que é onde está a chave do negócio, onde tira a burocracia, onde dá agilidade, ou seja, você começa a focar naquilo que é mais importante. Aí sim, se você entender todo o processo, como as empresas trabalham, você consegue identificar melhorias naquilo que é relevante, porque não adianta você criar um processo muito grande onde tem um valor agregado pequeno para a empresa. Então você tem um esforço muito grande para um processo burocrático, onde não tem melhorias, e aí o esforço é vão. Agora, quando você conhece bem o processo, tem isso muito bem desenhado, entendendo a cultura, a história da companhia, não desprezando aquilo que deu errado, porque o erro ele faz parte de um processo. O que nós temos que perceber é que o erro ele nos serve para ter um parâmetro para fazermos diferente aquilo que nós estamos fazendo de uma certa forma. Então não é porque uma empresa é do mesmo ramo de atividade, ou tem... Eu sempre brinco e falo que as empresas é um depósito de processos, né? Nós vivemos criando processos, não só industrial, mas processos administrativos. Então eu creio que se você tiver isso muito bem desenhado, você consegue sim identificar aquilo que é mais importante, você começa a identificar esforços para aquilo que eu falei, vendo a visão do cliente, entendendo o que é a necessidade naquele momento. Porque às vezes o que serve para um não pode servir para outro. E aí você fica mais fácil para você aplicar e sim gerar valor naquilo que você está fazendo. Carlos, eu gostaria de continuar lhe fazendo outras perguntas. No entanto, o tempo nosso aqui é limitado nesses clipes. De qualquer forma, eu quero que você saiba que, além da satisfação de entrevistá-lo, eu gostaria de dirigir uma palavra a gerentes, diretores de recursos humanos que porventura estejam à procura de um profissional com as credenciais acadêmicas, com o nível de experiência, com as realizações, com os diversos tipos de projetos do qual ele participou e que, portanto, necessita de um profissional com o seu perfil. Eu ficaria muito feliz se você ligasse para mim, me mandasse um e-mail ou até mesmo me pedisse o telefone do Carlos Eduardo a fim de abordá-lo para uma entrevista pessoal. Eu tenho certeza que você vai gostar da experiência, você vai gostar de ouvir a história que ele tem para lhe falar numa entrevista. E para você que eventualmente for colocado em disponibilidade e tiver a necessidade de usar os serviços profissionais de uma empresa de consultoria, eu gostaria de pedir que você contatasse a Gutenberg Consultores e procurasse saber por que nós somos de fato a melhor empresa de outplacement deste país. Nós não somos a maior empresa, não temos a pretensão de ser, porque aqui nesta empresa nós tratamos o executivo como uma pessoa e não como uma pasta dental. Nós desenvolvemos os executivos e torcemos para que ele saia de nossa empresa melhor do que quando ele entrou. Como eu sempre repito, se o executivo entrar na minha empresa e sair como ele entrou, ele saiu muito pior porque ele perdeu o seu tempo. Eu quero agradecer a você que nos assiste. Gostaria de pedir para que você visitasse o nosso site www.gutenberg.com e mandasse um e-mail para macedo@gutenberg.com.br e lesse os meus artigos, visse os meus clips, essas entrevistas, os depoimentos que estão sendo colocados no ar, para você avaliar não apenas o grau dos nossos executivos, dos executivos que são assistidos pela Gutenberg Consultora, bem como também pelo carinho, pela devoção, pela generosidade e pelo compromisso que temos para com todos aqueles que utilizam os serviços profissionais da Gutenberg Consultores. Carlos, eu quero agradecer pela sua participação. Eu tenho certeza que você vai encontrar em breve uma boa recolocação. E aqui você pode contar com a equipe da Gutenberg para que isso aconteça o mais breve possível. Muito obrigado a você. Obrigado. Eu espero encontrá-lo na próxima semana no clipe do Gutenberg. E eu quero desejar a você todo o sucesso do mundo. Até lá!